Olá pessoal, então no vídeo de hoje aqui eu vou falar para vocês sobre a fase, né? A fase aqui entre tensão e corrente elétrica, né, nos três dispositivos, resistor, capacitor e indutor. O resistor, capacitor e indutor aqui nesse vídeo eu vou considerar ideais, ou seja, o resistor só tem resistência, o capacitor só tem capacitância e o indutor só tem indutância. Se você quiser entender melhor isso, tem outro vídeo no canal onde eu falo sobre o dispositivo e a grandeza, que são duas coisas diferentes, né? Por exemplo, um resistor, dependendo da situação, você pode querer incorporar a capacitância dele e a indutância dele, né? Então, tudo bem. Aqui só vão ser ideais. Cada um só vai ter sua própria grandeza. Então, esse vídeo será a parte 1, vai ter a parte 2 depois. Então, essa parte 1 eu vou falar só sobre os fundamentos, né, da fase entre tensão e corrente nesses três dispositivos. E depois, na parte 2, a gente vai falar um pouco mais sobre impedância, né, sobre fasores, que é uma coisa mais avançada. Então, primeiro, imagine que a gente tem aqui um resistor, né? Vou colocar aqui nessa cor preta, certo? Então imagina aí tem uma corrente aqui e aí gera uma tensão aqui V, ok? Então vamos assumir sempre corrente e tensão alternada, senão não faz nem sentido falar em fase, né? Para corrente contínua não tem, certo? Então tem uma frequência, tem uma corrente alternada, uma tensão alternada. Então nessa situação, qual é a função VI do resistor, né? A função VI do resistor é V igual a R vezes I. Certo? Então isso aqui é que vai definir toda a relação de fase desse dispositivo aqui, certo? Que ele é um resistor ideal, só tem resistência. Então se a corrente ela for um seno, né, vamos dizer que seja um seno de T aqui. Aí você, mas aí tem um valor aqui que é a frequência, tem um valor que é a amplitude aqui. Tem. Vou botar os dois igual a 1 aqui, né? 1 vezes T e aqui 1 vezes o seno para focar só na fase nesse vídeo, né? Então eu sei que tem aqui uma amplitude aqui, eu sei que tem uma frequência aqui, mas vamos botar os dois igual a 1 para a gente focar só exclusivamente na fase, só para esse vídeo. O que isso implica? Isso implica que a tensão vai ser R vezes a corrente, que é esse seno de T, né? Ou seja, ambos têm a mesma fase, né? O que muda é a amplitude aqui, ó. Só vai ser multiplicado pelo valor de R. Se o R for maior do que 1, vai ser maior. Se o R for menor do que 1, vai ser uma atenuação, né? Então, se você for desenhar o gráfico para isso aqui, né? É como se você tivesse aqui, ó, 1 e menos 1. Né? Vamos fazer esse R aqui igual a 1, né? Facilitar a vida, mas ele poderia ser maior ou menor do que 1, tá? Tanto faz. Então, aqui está a amplitude A do resistor e aqui está o tempo, T. Então, se a corrente ela é um seno de T, o seno começa em 0, aqui está o 0. Então o seno começa aqui, ó. 1, subiu, aqui, né? E aí o outro é só 1 vezes o seno de novo, porque o R é igual a 1, né? Então vai ser praticamente igual aqui, um por cima do outro aqui, ó. Né? Vão ser iguais, né? Então se o R for diferente, aí o R vai ter um valor aqui de R, né? Mas a fase vai ser igual. Certo? Pode até mudar a amplitude, mas a fase aqui, ó, é igual da tensão e da corrente. Por que que é igual? Porque a relação de tensão e corrente é uma constante. Então você não mexe na função da corrente, você não altera a função da corrente, você não mexe na fase da corrente, porque ele é uma constante a relação aqui entre corrente e tensão. Certo? Então aí você pode falar, mas e se a corrente fosse um cosseno, né? Porque às vezes a corrente, né, você vê nas provas, ou então você vê até nos modelos que você vai fazer, às vezes é seno, às vezes é cosseno, não importa, né? Por que que não importa? Porque se o I for igual a cosseno de T, né, isso implica que o V também vai ser R vezes o cosseno de T. Só vai mudar a amplitude, então se esse R aqui for igual a 1, vai ser a mesma coisa aqui no gráfico, né? Então o gráfico aqui, né, da amplitude R, você tem 1 e menos 1 aqui. Isso é a mesma coisa, você vai ter, cosseno começa em 1, né? Então vai ser o cosseno aqui. A única coisa que vai mudar é o momento que você começou a olhar para o sinal. Né? Só isso que muda. Né? Você começou a olhar quando o sinal estava em 1, e no outro você começou a olhar quando o sinal estava em 0. Né? Então é praticamente a mesma função. Praticamente não, é. Só muda a amplitude. A função é a mesma, só muda a amplitude.
certo? Pode ser que seja maior ou menor o R, né? Se o R não for 1, aí o R vai ficar uma função maior zona aqui, mas a fase vai ser a mesma. Vai ser a mesma fase, porque é uma constante. Ok, e se fosse um capacitor? Aí é que a coisa começa a ficar interessante, né? E se fosse um capacitor aqui, né? Fosse um capacitor, aí vai vir uma corrente aqui, e aí aqui está o C, e aqui vai ser uma tensão V, né? Ali em cima, isso aqui era um R, né? Então aqui está um C. Então, qual é a relação corrente-tensão, né? Aqui a corrente é igual a CdV dt, não é isso? Certo? Então aqui eu tenho uma operação derivada para gerar a corrente. Então isso aqui vai mexer na função da tensão. Então se a tensão for seno de t, então a corrente vai ser C vezes a derivada dessa função, que vai ser o cosseno. Né? Que a gente sabe da trigonometria que isso aqui é a mesma coisa. O cosseno, para transformar em seno, é só você somar 90 graus. Né? Seno mais 90 graus. Então significa que na hora de você desenhar isso aqui no gráfico, né, vou botar aqui, você vai ter agora uma coisa, né, mais interessante. Então a amplitude do capacitor em função do tempo, se aqui está no zero, né? Então aqui está o 1, aqui está o menos 1. Então vamos dizer que a capacitância é igual a 1. Se a capacitância é igual a 1 Faraday, né? Gigante, mas tudo bem, é só para facilitar as contas. Se não for, só vai mudar a amplitude aqui, né? Então não faz muita diferença. Então está começando num seno ali, né? Então a tensão... Então eu vou desenhar a tensão aqui, é um seno. Então a tensão está aqui, né? Certo? Então isso aqui é a tensão. Aí a corrente, ela vai estar 90 graus, né, defasada. Então para t igual a zero é seno de 90. Né? O seno de 90 é 1. Então vai estar aqui, ó. Começa aqui, né? Começa aqui, vai ser assim. Né? Uma coisa assim, vai estar 90 graus defasado aqui, ó. Né? Deixa eu desenhar melhor isso aqui. Isso aqui vai ser assim. Agora ficou melhor. Então, essa diferença de fase aqui, ó, certo? É 90 graus. Ou seja, é como se a corrente tivesse avançada com relação à tensão. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a corrente. E aqui é a tensão, ó. Corrente e tensão, corrente e tensão. Então, a corrente sobe e a tensão sobe logo depois. Então, quem está avançado é a corrente. É como se a operação derivada tornasse o resultado da derivada avançado com relação àquela coisa que você fez, aquela grandeza que você operou a derivada. Né? E aí você fala, ah, mas e se eu modelar com cosseno? Não muda nada. Né? Por quê? Porque mudar de seno para cosseno, a única coisa que muda é o momento que você começa a olhar para o sinal. Né? Você só está mexendo nesse eixo aqui. Ó. Esse eixo. Se você mexer esse eixo e colocar ele para cá, por exemplo, ó, colocar esse eixo aqui, né? Então significa que agora a tensão é um cosseno aqui, ó, tá vendo? E aqui esse aqui continua avançado, ó. Aqui é 0 e aí a corrente que vai mudar vai ser um cosseno mais 90. Então é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter o I vai ser igual a C vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno. Né? E aí a gente sabe da trigonometria, né? Vou botar aqui pro ladinho aqui. Aqui do lado aqui. Na trigonometria a gente tem um círculo trigonométrico. Né? Quase que saiu. Então tem um círculo trigonométrico aqui. A gente sabe que se eu tiver t aqui, né? Tem o seno tá aqui. Então se eu pegar o menos seno de t, é a mesma coisa que o seno de t mais 180. Ó. Se eu somar 180 aqui, né? Então eu vou ter o mesmo seno aqui, ó. Mesmo seno de menos t, menos o seno de t, né? É menos o seno de t. Então se o seno de t está aqui em cima, menos o seno de t está aqui embaixo, que é a mesma coisa que seno de t mais 180. Então esse i aqui, né? Vai ser c vezes seno de t mais 180. Né? Então a gente viu que para transformar aqui, ó,
de cosseno para seno é só somar 90, né? Então, se eu quiser fazer o caminho inverso do seno para o cosseno, é só eu subtrair 90 da fase. Então, eu quero voltar para o cosseno, porque aqui minha tensão é cosseno, né? Então, eu quero deixar os dois no cosseno. Então, para voltar, eu posso só subtrair 90. Então, vai dar C vezes cosseno de T mais 90. Né? Dê pausa no vídeo, pense direitinho que você vai perceber que está certo. E aí, eu vou ter aqui que é simplesmente, de novo, deslocou 90 graus. Então significa que tanto faz se eu modelar com seno ou com cosseno, o resultado aqui, ó, vai dar um resultado que é deslocado 90 graus avançado, né, para frente. Então vai avançar a curva. Essa curva com cosseno aqui é exatamente esse eixo aqui, ó. Você começou a olhar aqui, ó. Por quê? Porque a tensão de 0 é igual a 1, cosseno de 0 é igual a 1. Tá aqui, ó, começou nesse eixo que eu desenhei aqui. E a corrente de 0 mais 90 é o cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Tá aqui, 0 aqui, ó. Curva azul é 0. Mas continua avançado do mesmo jeito. Você só começou a olhar um pouquinho para a direita aqui, ó. Quando o sinal estava na direita. Mas continua a corrente continua avançado com relação à tensão. Então, tanto faz modelar com um ou com o outro. Para o indutor é a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos agora para o indutor para ver o que acontece. O que acontece agora? Quem que está avançado com quem? Né? Então, vamos ver se existe um padrão, né? Será que existe um padrão? Que sempre a gente vai saber quem que está avançado com relação ao outro? Então, qual é o fundamento aqui? Qual é a equação? A equação do indutor é V igual a L vezes derivada da corrente com relação à tensão. Com relação ao tempo, desculpa. Então, quem está sofrendo a derivada agora é a corrente, né? E o resultado é a tensão. Então, agora inverteu quem que vai estar avançado. Então, se a corrente for um seno de T, né? Se eu fizer com cosseno, você já sabe que vai dar a mesma coisa. Só vai mudar isso daqui, né? Você sabe que só vai mudar o eixo, que é a hora que você começou a olhar para o sinal. Então, não vou fazer de novo. Então, se o I é igual a um seno de T, então isso implica que o V vai ser a derivada do seno, L vezes a derivada do seno, que vai dar o cosseno de T. Isso aqui a gente sabe que é L vezes o seno de T mais 90 graus. Certo? Então, de novo, está avançado 90 graus, porém, trocou. Então, aqui houve uma troca, né? Houve uma troca, né? Troca de V por I. Troca de V por I. A gente vai ter que, no gráfico do indutor, a amplitude do indutor, se eu tiver 1 e menos 1 aqui, ó, que desceu demais. Se eu tiver 1 e menos 1. Então, se o meu I agora está começando no seno, então meu seno agora é o I. Né? Então, o meu V vai ser deslocado 90 graus para frente. Então, seno de 0, T igual a 0, vai dar o seno de 90. Seno de 90 é igual a 1. Então, ele começa no 1 aqui, ó. Né? Espera aí. Tava bom aquele ali. Né? Então, essa diferença de fase daqui para cá é 90 graus. E aí continua. Agora, ó, mudou. Agora é a tensão que está avançada com relação à corrente. Né? Antes era o contrário. Ó. Antes aqui em cima, a tensão é o preto aqui. Ó. A tensão, né? É o preto. Quem está avançado aqui é a corrente. Por quê? Porque quem é o resultado da derivada é a corrente. Então, sempre que você fizer, a gente dá para concluir aqui, que sempre que você fizer a operação de derivada, ou no seno ou no cosseno, o que for o resultado vai estar avançado com relação ao primeiro. Certo? Então, a conclusão é essa daqui, ó. Vou escrever aqui a conclusão, né? Sempre que for efetuada a operação derivada sobre o seno ou cosseno, a grandeza resultante estará avançada com relação à anterior. Certo?
Então, essa é a conclusão do vídeo de hoje. Então, se você quiser lembrar, eita, como é que eu faço, rapaz? O capacitor, qual que está avançado com relação à tensão? É corrente ou a tensão? Aí você lembra, opa, qual é a equação do corrente e tensão do capacitor? I é igual a C dV dt. Aí você, não. Então, é a tensão que sofre a derivada. Então, o resultado é que está avançado. Então, a corrente está avançada com relação à tensão no capacitor. Aí você vai para o indutor. Ué, não sei, não lembro. Quem que está avançado? Tensão ou corrente? Aí você lembra, peraí, qual é a equação do indutor? Da tensão e corrente do indutor? É V igual a L di dt. Então, quem está sofrendo a derivada é a corrente, né? Então, o resultado é que vai estar avançado. Então, a tensão que está avançada. Certo? Então, para demonstrar isso aqui, eu fiz uma simulação aqui bem básica. Então, eu coloquei aqui um capacitor, né? Com resistor. Então, para checar a tensão, a corrente é a mesma nesse circuito aqui, né? Então, para checar a tensão no resistor, eu vou subtrair VR menos VC, certo? A corrente é a mesma nos dois, né? Essa aqui é uma malha só. Então, tá medindo aqui a corrente I cap. E nesse outro circuito aqui, eu coloquei uma corrente de entrada e todo mundo em paralelo. Só preciso medir a tensão no indutor. E a corrente do indutor está medindo aqui, ó, I ind. Né? Então eu vou simular aqui e a gente vai ver, né? Vamos ver se na simulação funciona. Então vamos lá, eu já deixei um marcador aqui, ó. Para o resistor, né? Vocês podem ver que a fase é igual aqui, ó. Tensão e corrente é a mesma fase, porque é só uma constante, né? Porque a função tensão-corrente do resistor é só uma constante, só multiplica pelo R. Então você pode ver que só muda a amplitude. Olha a escala aqui, ó. Tá uma escala bem diferente aqui, ó. Então só muda a escala, a amplitude. Porém, se você for no capacitor, olha só, no capacitor você tem que a corrente, né? Então aqui em cima estão todas as correntes e aqui embaixo estão todas as tensões. Então, quando a corrente do capacitor sobe, a tensão sobe depois, atrasada. Por que a tensão sobe depois? Porque a gente viu aqui que o resultado da derivada é avançado, vem primeiro. Então a corrente vem primeiro do que a tensão, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Sobe a corrente, depois sobe a tensão. Então a corrente que está avançado, porque quem sofre a derivada é a tensão, o resultado está avançado. No indutor você pode ver que é o contrário, ó. A corrente do indutor está aqui em cima, ó. Quando a corrente sobe, a tensão já subiu antes, ó. Aqui embaixo, ó, a tensão do indutor sobe, aí depois a corrente sobe. Então a tensão está avançada com relação à corrente, certo? Por quê? Porque a gente viu que no indutor o resultado da derivada é a tensão. Então, quem está avançado vai ser a tensão. Ok? Então, vocês podem simular, né? Também aí para vocês tirarem a prova real. Vocês mesmos simularem. Podem até medir também, né? Em breve eu vou ter medições aqui no canal, tá, pessoal? Tô comprando os equipamentos aí daqui a pouco. Então, eu vou mostrar na vida real mesmo medições para vocês, esses gráficos aqui, futuramente. Mas, por enquanto, fica na simulação. E o mais importante que vocês aprenderem nesse vídeo de hoje é que o mais importante de conhecimento que você tem que ter não é decorar quem está avançado e quem não está avançado. O que você tem que aprender é a equação que define a tensão e a corrente de cada dispositivo. Porque essa equação é que vai lhe salvar para você saber, né, se está avançado ou se está atrasado. Porque sempre a derivada vai avançar. Né? Se você derivar alguma coisa que for seno ou cosseno, né, o resultado dessa derivada vai dar alguma coisa avançada com relação ao anterior. Certo, pessoal? Então essa é a parte 1. Na parte 2, o próximo vídeo, eu vou falar sobre impedâncias e fasores, que aí já é um pouquinho mais avançado, mas requer que você esteja muito bem sólido nesse conhecimento básico aqui. Tá certo? Então, um abraço, pessoal, é isso para o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.